Estamos aqui com Jorge Salles, vamos entrevistá-lo. O assunto que vamos abordar é como vive o negro no Brasil de hoje. Por que a justiça na Bahia é uma das mais lentas no Brasil? Na Bahia nós passamos por um processo de atraso por quase 40 anos, onde a justiça ela vivia em função daqueles que governavam o Estado. E esses que governavam o Estado fazia com que a justiça não favorecesse aqueles menos carentes, né? Aqueles mais carentes, digo. Então, hoje, para que ela retorne a ser uma justiça ágil, é preciso um trabalho muito grande para conseguirmos voltar a ter uma justiça capaz de atender às necessidades da nossa população. Qual a sua relação com a cultura negra? Primeiramente é ser negro e me assumir como negro. Não adianta divulgar cultura negra por pessoas que não são negras e mesmo sendo negra não se assuma como negro. Então, na minha opinião, a cultura negra é algo que tem que estar presente no dia a dia, principalmente da nossa cidade, do nosso estado, onde a quase totalidade da nossa população são negros ou são descendentes de negros. Então é algo que está no nosso dia a dia e que a gente precisa cultivar cotidianamente. Tem uma frase que diz assim: todos somos iguais perante a lei, pois não podemos igualar os desiguais. Você concorda? Absolutamente não. Ainda existe muita desigualdade no nosso país, né? Hoje, o negro ainda sofre por essa desigualdade, porque as políticas públicas desenvolvidas, elas estão muito mais voltadas para o branco e para o rico. E como nós negros somos a maioria dos pobres, essa igualdade ainda está muito longe de acontecer. O que mais te ajudou na sua carreira profissional? Estudar. Estudar, 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 estudar. É a única forma do negro se projetar na sociedade, é através da educação. Sem ela, não temos como chegar a esse ponto que nós queremos de igualdade com os demais cidadãos do nosso país. E qual a sua opinião do negro no Brasil de hoje? Nós ainda estamos numa luta que vem lá do tempo de Zumbi, tentando a nossa libertação, né? Porque quando se diz que o Brasil libertou ou acabou a escravidão, simplesmente desconstitucionalizou essa escravidão. Mas até hoje o negro ainda é escravizado, seja pelo preconceito, seja pelos baixos salários, seja pelo subemprego que nós somos obrigados a aceitar. Então ainda temos muita luta pela frente para que nós possamos ter vida digna e ter mais orgulho de sermos negros como nós somos. E em algum momento da sua vida você já se sentiu incapaz e alguém já te deixou demotivado de correr atrás dos seus objetivos? Incapaz nunca, mas muitas vezes a gente se sente desmotivado, ou pelo menos pessoas tentam nos desmotivar, dizendo que algo não é possível de ser alcançado. Mas se nós acreditamos naquilo que nós somos capazes, e todos nós somos capazes, nós jamais vamos desistir dos nossos sonhos. E podemos sim ser pessoas capazes e de sucesso, dependendo apenas da nossa vontade de ser. Qual a sua opinião sobre a desigualdade? Ela existe, está presente no dia a dia de todos os cidadãos. E hoje essa desigualdade, ela transpassa a questão racial. Hoje existe uma questão também que é social. O pobre,
ele sempre está em desigualdade com o rico. E nós vivemos num país capitalista onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Apesar dos diversos programas que estão sendo desenvolvidos no nosso país, ainda existe muita desigualdade. No seu trabalho, já sofreu algum tipo de preconceito? Explícito não, mas implícito sim. Às vezes as pessoas nos olham com certa desconfiança, antes de verificar nossa capacidade, as pessoas às vezes nos julgam pela cor da pele, pela forma de vestir, etc. Então, sempre há um certo preconceito quando a gente está numa posição de destaque e aquele que nos busca procurando solução é o branco ou aquele que se considera branco. Em relação ao momento presente, como você enxerga o modo como os negros são tratados no seu espaço em que vive? Nós temos aí duas variantes. Existem hoje comunidades assumidamente negras, onde praticam a cultura, onde vivem a negritude, e essas pessoas são bem-sucedidas. E existem outros espaços onde os negros não se assumem, e nesses espaços certamente eles são massacrados, são desprestigiados, sofrem grandes preconceitos, mas tudo é uma questão de se assumir, de impor a sua condição de negro. Em que medida você considera importante em relação à valorização do negro na sociedade brasileira de hoje? A importância é simples, porque todos nós somos seres humanos, independente da cor da pele, sejamos negros, mulatos, brancos, amarelos, todos nós somos iguais. Então, essa valorização ela é importante à medida de que nos torne iguais aos outros povos. O que você acha sobre o papel do negro na sociedade? Fundamental. No início nós construímos esse país, né? E hoje nós somos a grande força de trabalho. Então nós somos muito importantes dentro da sociedade. O que devemos fazer pelas pessoas racistas? Puni-las ou educá-las? Primeiramente reeducá-las e num segundo momento puni-las, porque existem preconceitos que são às vezes inconscientes. E existem preconceitos que são conscientes e maldosos. E para esses inconscientes e maldosos, conscientes e maldosos, eles devem ser punidos, porque sem a punição não há correção. Vivemos numa sociedade explicitamente ou implicitamente racista. O Brasil é uma sociedade que tem um racismo velado, não é declarado, mas é um racismo que às vezes dói muito aquele que sofre o preconceito. Jorge, agradeço a você por nos conceder essa entrevista e ressaltar o quanto o negro é importante. Obrigada. Obrigado a vocês também.